Bom dia, eu sou Lúcia Santiago e tenho mais de 70 anos. Eu domino inglês. Você quer saber como você pode dominar também? Eu comecei a estudar inglês há muitos anos atrás. Estudava com fita cassete, dirigindo os filhos para a escola, indo às compras, ao médico, a passeios, a todo lugar e a qualquer hora que tinha uma folguinha, eu estudava. Sabia que a repetição é a melhor chave para abrir essa porta? A repetição desempenha um papel fundamental no processo de aprendizado, como demonstrado por pesquisas científicas. A prática repetitiva ajuda a fortalecer as sinapses neurais, criando caminhos cerebrais mais eficientes para acessar informações e executar tarefas. Colossenses 3:23 diz: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens. O meu marido, quando era jovem, tinha um sonho de aprender inglês, mas não tinha condições financeiras. Quando casou e conquistou os sonhos, o de inglês se tornou impossível devido ao tempo. Já ouviu história parecida? Então colocamos os 3 filhos num curso de inglês, que para meu marido seria como se o seu sonho fosse realizado através deles. Você desiste dos seus sonhos ou os persegue até conseguir realizá-los? Provérbios 13:19, na parte A, diz assim: O desejo que se cumpre agrada a Para alma. você conhecer um pouquinho mais da minha história, vamos continuar. Levar os filhos ao curso de inglês e buscar com 1 hora ficaria muito difícil para mim. Eu resolvi estudar também. Interessante, não é? Foi por força das circunstâncias que comecei essa jornada. Mas Deus tinha um plano em tudo isso. Ele estava guiando-nos e não sabíamos. Fizemos aula em cursinho por 2 anos e passamos a hospedar missionários e alunos americanos em nossa casa. Isaías 55:9 diz: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Apareceu no shopping da nossa cidade um curso que incluía fitas de vídeo em VHS, fita cassete e livros de exercícios, do nível básico ao avançado. Falei com meus filhos e decidimos comprar o curso. Comparando ao curso presencial, o curso de vídeo, para os 4, ainda saía mais econômico. Eu fiz todos os níveis e as crianças não se interessaram mais pelas aulas. Com poucas exceções, para nós adultos, é bem mais difícil o aprendizado, não é? Quanto mais jovem, mais fácil de assimilar. E agora o que fazer? Romanos 5:4 diz: A perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Como as crianças não se interessaram, depois de 2 anos, resolvemos voltar a um curso presencial. Adivinha o que aconteceu? Fizemos um teste de nivelamento e, apesar do tempo que passei estudando sozinha, ficamos todos no mesmo nível. Quanto mais jovem, mais fácil para estudar e assimilar informações novas. Por isso, eu digo a você: quanto mais cedo você começar, melhor. Isso não quer dizer que você com mais idade não vai aprender, mas não vai ter tanta facilidade quanto um jovem. Isso não me desestimulou, mas me impulsionou a continuar. Deuteronômio 6:31, parte 1 diz: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados. Continuamos estudando e fizemos uma viagem ao exterior. O nosso inglês ajudou bastante, pois em qualquer parte do mundo você se comunica se falar inglês. E viajar te acrescenta um conhecimento e experiência que não tem preço. Aprender com a experiência te capacita de maneira prazerosa, facilitando o processo da assimilação. A maioria das coisas que aprendemos vem de inspirações e experiências positivas. Deuteronômio 1:13 diz assim: Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponhas como chefe de vocês. Continuamos estudando inglês e em dezembro, o curso que estudávamos fez um sorteio de uma bolsa de estudo para Londres, com curso e passagem aérea incluídos. Eu orei e disse ao Senhor: Se tens um plano em tudo isso, eu gostaria de receber essa bolsa e ter a oportunidade de estudar em Londres. Deus conhece a intenção do nosso coração e o amanhã. Nós somos limitadíssimos, mas quando confiamos totalmente no Senhor e entregamos nossas causas a Ele, Ele cuida e às vezes nos surpreende. Joel 2:28 diz: Os velhos sonharão e os moços terão visões. Eu ganhei a bolsa de estudo, que incluía o curso e a passagem aérea. Meu marido e meus filhos ficaram super felizes com a oportunidade que havia sido aberta para mim. Osael ficou muito alegre por mim e pela oportunidade que eu teria de melhorar o meu inglês, que era um dos sonhos da vida dele. Mas nem sempre as coisas acontecem como planejamos ou queremos. Isaías 55:9 diz: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A viagem seria em abril. Em janeiro, meu marido faleceu.
inesperadamente. Eu e meus filhos ficamos devastados. Deus nos sustentou com mão forte. Pensei que não suportaria, depois de 26 anos de casada, ficar sem meu companheiro fiel e amigo. E com 3 adolescentes, Deus mais uma vez provou sua fidelidade para conosco. Nos segurou. Salmos 118, 116 diz: Sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. E agora, o que fazer? Ao se aproximar a data da viagem, decidi que não iria sem os meus filhos, pois eles estavam muito abalados, sentindo a falta de um pai bom, provedor, amável e crente fiel. E agora, o que fazer? Perder a oportunidade, a bolsa de estudo e a passagem aérea para Londres? Mas como assumir a despesa de hospedagem minha e a viagem e hospedagem dos 3 filhos? Tinha que aguardar para ver o que Deus tinha planejado para nós. Somente Ele poderia fazer um milagre, pois Ele é o Criador e dono do mundo. Salmos 37:5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O que aconteceu? Quer saber? Deus proveu tudo o que precisava para mim e para os meus filhos. Fomos para Londres e fiz um mês de curso em Cambridge. Enquanto estava estudando, um grupo de pastores fizeram uma parada em Londres a caminho de Israel. E meus filhos, em vez de ficar lá, somente esperando por mim, foram a Israel acompanhados por pessoas que eu conhecia e passearam minimizando a dor da ausência do pai. Fizemos um tour pela Europa e depois disso o que aconteceu foi bem interessante. Filipenses 4,19 diz assim: E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Deus nos direcionou para fazermos uma escola de discipulado com a Jocum, que é a sigla para Jovens com uma Missão. É uma escola de evangelismo. Eu estava viúva, com 44 anos de idade e 3 adolescentes. No curso da Jocum, fomos desafiados a continuar a obra e o estudo que havíamos iniciado. Ficamos sabendo sobre a DTS, que é a sigla para Discipleship Training School em Richmond, na Virgínia. Procuramos informações e Deus nos direcionou para lá. Provérbio 16:9 diz: O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus nos direcionou para irmos fazer a DTS nos Estados Unidos, a Discipleship Training School. Não seria fácil ter o visto aprovado, pois eu era jovem, com 3 adolescentes. Mas quando Deus está à frente, Ele se responsabiliza. Conseguimos o visto e fomos recebidos na YWAM, que é a sigla para Youth with a Mission. Foi um tempo de refrigério e aprendizado. Nos aproximamos mais de Deus. A DTS eram 3 meses de estudos nos Estados Unidos e 3 meses de prática no local escolhido. Quando descobrimos onde seria o local, lembramos do versículo de Jeremias 33:3 que diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O período prático do curso seria em Israel. Fomos com um grupo trabalhar por 3 meses como voluntários num kibbutz. O nosso inglês melhorou bastante e as experiências adquiridas com o processo são incontáveis. A ocupação e os estudos minimizaram um pouco o vazio e a dor da separação de um ente querido. Após os 3 meses, voltamos para os Estados Unidos. Lemos o versículo de Isaías 31:21 que diz, a parte B: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Deus continuou nos guiando no que fazer e como fazer. Não foi fácil, mas para cada gigante que se levantava, uma vitória superava a batalha. Eu fui ensinar na pré-escola, nos Estados Unidos, o que sempre foi o meu dom, e por quase 15 anos ensinei aos pequeninos. Fiz o bacharelado de educação cristã, montei minha própria pré-escola, escrevi livros infantis em inglês e português. Até hoje, Deus tem me direcionado. Sou humana, falha, cometo erros e acertos como tal. Mas posso gritar para o mundo ouvir que até aqui me ajudou o Senhor. Vamos encerrar lembrando do versículo de Joel 2:28 que diz: Os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Eu continuo sonhando e você continua tendo a sua visão do que você quer para a sua vida. Amém?